Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Karina, né? E a Simone. A gente está aqui hoje para trazer para vocês uma live, né, com um assunto muito interessante, que a gente sempre tem muitas dúvidas. E a nossa convidada de hoje é a Vanessa, né? A Vanessa, ela é servidora também aqui da prefeitura, já faz 9 anos. E ela vai contribuir com a gente aí para a gente desmistificar algumas coisas referentes à alimentação, né? Então, a gente vai falar aí sobre mitos e verdades na alimentação e seus impactos no comportamento alimentar. Então, Vanessa, a gente agradece, né, ter aceito o nosso convite, participar aqui das lives da EGP, né, chegando o nosso servidor aí, mesmo à distância, a gente poder contribuir, né, com dicas para alimentação que fazem a gente se sentir bem, também tem, né, impacto na relação, também na qualidade de vida do servidor no dia a dia de trabalho, né? Seja bem-vinda, então, Vanessa. Muito obrigada, né? Quero agradecer à Escola de Gestão Pública pelo convite. Para mim está sendo um prazer poder participar e contribuir de alguma forma. Legal, né? Então, Vanessa, né, a gente tem diversas aí curiosidades, né? A alimentação sempre é um tema que envolve muita dúvida, apesar de hoje, até nas redes sociais, né, a gente vê muita coisa, na televisão também é falado muito sobre o assunto, mas ao mesmo tempo sempre a gente percebe que tem algumas coisas que surgem meio como modismos, né? É, pois um dia é saudável, no outro dia ela é prejudicial. Sempre tem muitas pesquisas novas surgindo, dietas, né, mirabolantes. E eu queria que você falasse então um pouquinho disso tudo para a gente. Sim, a alimentação como um todo, ela é muito cercada, né, de mitos, de crenças, né, e envolve desde cultura, religião e também o modismo, como você acabou de citar, né? É um grande problema que a gente enfrenta, né, como profissional de saúde, como promotores, né, de saúde. Como você disse, né, a gente fala dentro da nutrição sobre demonização dos alimentos, né? Até um termo muito chocante para se falar, mas é uma coisa muito real. A gente vai falar sobre alguns alimentos, né, no decorrer da live. Sobre o carboidrato, por exemplo, ele é um dos maiores, né, demônios, vamos dizer assim, né, da alimentação. Engorda, não pode comer depois das 22 ou depois das 18. É uma dificuldade muito grande mesmo que a gente tem, né, de quebrar esses mitos acerca dos alimentos. Muitas pessoas acabam desenvolvendo transtornos ou até um comer transtornado por conta desse modismo, né, a cultura da dieta, né, esses padrões estéticos que são impostos pela sociedade e por blogueirinhas, né, que a gente sempre fala, por pessoas famosas que acabam utilizando errado a rede social, né, e disseminando e demonizando os alimentos. Bacana. A gente tem algumas perguntas aqui, né? E a gente vai começar com uma. Quer fazer, Simone? Olha, Pode fazer. perguntaram aqui para gente, Vanessa, se é verdade que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, o café da manhã, ela é uma refeição extremamente importante, porque ao acordar, né, o nosso organismo, ele tava em repouso. E a hora que a gente acorda, a gente tem que começar as nossas atividades. Então, o que a gente precisa? Suprir as necessidades do nosso organismo, né? Nutricionalmente falando. Então, é importante que tenha um café da manhã balanceado, não se atentar apenas para a quantidade, mas a qualidade dos alimentos em si, que é muito importante, e sempre variar, né? Variar bastante. E isso vai, sim, não tem como eu falar, olha, tem que comer uma fruta, tem que tomar o leite, tem que comer pão. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, do contexto, né, da rotina daquela pessoa, dos costumes.
Eu trabalho com nutrição comportamental. Então, a nutrição comportamental, ela, vamos dizer assim, leva em consideração não apenas o nutriente, não só o alimento em si, mas tudo que envolve ele. O ideal para um café da manhã, lógico, é você ter uma fonte de energia, né? O pão, a bolacha, a torrada, ou seja, o alimento que for que a pessoa esteja acostumado. A proteína, né? Também tem as pessoas que têm o costume de ingerir a proteína no café da manhã, tem as pessoas que, nossa, jamais comeria, né? Um ovinho mexido, até um presunto, alguma coisa assim. O próprio peito de frango fatiado. Tem a fruta, tem o leite ou o derivado do leite. Tem gente que gosta de tomar o leite com café, o leite com algum achocolatado ou alguma outra coisa que goste, né? Tem gente que toma leite com chá, depende muito da tradição, né, da pessoa. Mas é importante sim. Me preocupa muito quando chega um paciente para mim que ele tem o costume de não fazer o de jejum, que a gente chama, né? Não tomar o café da manhã. Então, a gente acaba tendo que adequar de alguma maneira, porque o corpo necessita, sim, dessa primeira refeição, né? É o que eu falo, é o que vai determinar como que vai ser o restante do nosso dia. Bacana. Temos outras perguntas. Qual que é a próxima, Cí? Suco de limão, quando ele é feito em casa, com a fruta, é verdade que ele é um antioxidante? E também se ele tem uma quantidade boa de vitamina C. O que você tem para falar sobre isso? Sim, o suco de limão, ele é altamente, né, antioxidante, é muito rico também em vitamina C, só que assim, eu já vou aproveitar que é um tópico que eu ia abordar, que é sobre aquele mito da água com limão em jejum de manhã emagrece, né? Água morna ainda, o pessoal costuma falar. Então, assim, o limão, ele é rico em vitamina C, sim. O suco dele é benéfico, mas a gente tem que analisar assim. Quanto mais natural, melhor. Quanto menos aditivos, mais benéfico é. Melhor você aproveita aquele nutriente, certo? Então, se for consumir o suco de limão, vai ser como? Vai ser água e limão, vai colocar açúcar, vai colocar adoçante, mel, né? Tem que todo analisar. Então, vai muito da preferência da pessoa. Não quer dizer que, se ela adicionar o açúcar, se ela utilizar o adoçante, que isso vá prejudicar o valor nutricional daquele suco, né? Do limão com a água, tá? Não é isso. Quer dizer que ele vai ficar um pouco menos, né? Quanto menos, melhor. E outra coisa, a água com limão, ela faz assim, ela hidrata o organismo, ela dá aquela acordada no organismo quando ela é consumida em jejum. Então, para tirar aquele mito de que água com limão emagrece, não emagrece, tá? O que ela vai ajudar é hidratar o corpo, vai fornecer vitamina C e ela vai também ajudar nessa parte do antioxidante, que é combater os radicais livres. Lembrando que nenhum alimento isolado tem o poder de emagrecer ou de engordar, né? Agora, nessa pandemia, surgiu muito também os mitos dos shots de imunidade e de consumo de vitamina C, né? Não adianta você pegar e ficar consumindo só alimento com vitamina C. O que vai melhorar a imunidade é a alimentação como um todo. É a frequência alimentar de determinados alimentos, né? É você diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, você consumir mais alimentos naturais. Então, quer consumir água com limão ou suco? Consome, vai ajudar você, mas não a emagrecer, tá? Tá certo. Entendi. Ainda em relação ao suco, também chegou uma outra pergunta aqui em relação assim, é verdade que o suco de caixinha é tão prejudicial quanto o refrigerante? Certo. Vamos colocar um olhar diferenciado acerca dos alimentos, né? Na nutrição comportamental, né? No comportamento alimentar, a gente não analisa o alimento somente como fornecedor de nutrientes, né? Tem todo um contexto, toda uma história por trás. Se a pessoa gosta, né, de consumir o suco de caixinha,
Ele é benéfico? Não. O refrigerante é benéfico? Não. Quanto mais natural, melhor, né? Como eu disse há pouco. No suco de caixinha tem muitos adicionais, vamos dizer assim, né? Tem acidulantes, tem corantes, tem aromatizantes, fora outros ingredientes, né? Outros componentes que não tornam ele natural e muito menos nutricionalmente saudável. Mas se a pessoa gosta de tomar, não tem problema, desde que ela analise o quê? A quantidade e a frequência de consumo, assim como o refrigerante. Eu tenho pacientes que não tomam mais refrigerante e eu tenho pacientes que tomam refrigerante. Não prejudica, né, o empenho deles ou alcançar o objetivo deles. Eles têm essa consciência do que é bom e o que não é para o organismo, mas eu não posso virar agora para vocês e falar, não tomem um suco de caixinha. É bom? Não, não é bom nutricionalmente. Mas quem tem o costume de tomar, por que eu vou tirar da pessoa? É mais fácil eu orientar em relação à quantidade e à frequência do que eu restringir a pessoa, né? Porque eu sou contra a restrição alimentar, salvo os casos das pessoas que têm doenças crônicas, alergias, sensibilidades ou intolerâncias alimentares, né? Então, eu tenho esse olhar para o alimento. É benéfico? Não. Pode ser encaixado na rotina? Pode, desde que seja com muito equilíbrio. Certo. Vamos lá. É verdade que não podemos efetuar refeições após as 22 horas? Não, lógico que pode. Pode sim. Ó, o que acontece? Essa pergunta ela é muito frequente e ela já vai abrir espaço para eu entrar no mito do consumo de carboidrato após as 18. Que assim, com toda essa cultura, essa ditadura de dieta, né, de corpo magro, de você tem que vestir tal número de roupa, você tem que pesar tanto, foram demonizando os alimentos. E o carbo, ele sofre muito com isso, né, o bendito do carboidrato. O carbo, ele é fonte de energia para o nosso organismo, certo? Sem o carbo, né, as dietas que restringem o carbo, ele afeta demais negativamente a pessoa. Por quê? Se você não tem energia, você vai ficar letárgico, você não vai render, você não vai raciocinar, você não vai ter ânimo, disposição para você efetuar suas tarefas, fazer atividade física, nada. E principalmente toda a função que o carboidrato tem, né, dentro do organismo, que é uma parte mais fisiológica, né, não vou entrar em questões bioquímicas, né, mas é importante, senão para que ele existiria, certo? Então vamos lá. Comer a janta, quando a gente come, primeiro que a janta a gente tem que ser uma refeição um pouco mais leve, certo? Porque ela precede a hora de dormir. Isso vai depender muito da rotina da pessoa. Tem gente que janta às 18, vai dormir às 10, tem gente que janta às 19 e já vai dormir às 20, 20 e 30. O ideal, né, é que a pessoa coma a última refeição 3 horas antes de dormir. Por que, Vanessa? Porque não pode comer? Não, pode. Só que é assim, a hora que você vai dormir, o seu organismo, ele entra em descanso, né? Ele relaxa. E os seus órgãos vão ficar trabalhando para manter você viva, né? Respirando, coração batendo, circulando sangue, todas as funções ali, ok. Se você come e já dali meia hora, ou come e já deita para dormir, o seu organismo ele vai entrar numa confusão, porque ele precisa fazer a digestão daquilo que você comeu, certo? Precisa fazer a digestão de qualquer maneira. E aí ele não sabe o que ele faz. Se ele mantém você relaxada, né? Porque o sono, a gente entra num relaxamento, ou se ele faz a digestão. E aí aquele velho ditado de vó, né? Não vai dormir de barriga cheia que você vai ter pesadelo. Mas o pesadelo é que o seu corpo não sabe o que ele faz primeiro, o que ele dá prioridade, e ele acaba não priorizando nenhum dos dois, né?
que você tem um sono mais agitado, você acorda cansado, às vezes a sua digestão não foi bem feita, você acorda com azia, dá até dor de cabeça às vezes, ou levanta, já vai no banheiro, acaba vomitando. Então, o ideal é que você, né, tente regrar esse momento, né, da última refeição até você ir dormir. Se não for possível, né, fazer esperar essas 3 horas para dormir, então procurar consumir coisas mais leves mesmo, né, no jantar. Não comer, por exemplo, uma feijoada, muita fritura, muita massa, né, é optar por coisas mais leves. E também tem aquelas pessoas que têm o costume de fazer a ceia, que é comer alguma coisinha antes de deitar. Dá fome, né? Ai, comi, era às 18 horas, eu jantei. Deu 21 horas, eu não tô com sono, mas eu tô com fome. Então, tentar comer uma fruta, né? Uma frutinha mais leve, uma maçã, um moranguinho, uva, tomar um chá, iogurte, né? Uma bolachinha de água e sal também é ideal para que assim a digestão seja mais fácil e que você tenha uma noite de sono tranquila. Ótimo, né? São coisas mais leves, né? Mas não que não pode comer, então, após as 22. Mais ou menos isso, né? Isso. Daí também chegou uma aqui, que é assim, existe relação entre a alimentação e a melhoria da memória, da concentração? Tem algum alimento que pode ajudar, né? Nessa questão de se sentir mais concentrado, né? Tem uma atividade para fazer, ou um horário que eu preciso estudar mais. Que tipo de alimento que pode me ajudar, né? Na concentração, na memória. A alimentação como um todo, né, é um dos fatores mais importantes para a memória, né, é a alimentação. Tem o descanso também, né, porque você precisa descansar a mente para você poder mantê-la em equilíbrio. E a alimentação ela é imprescindível para boa memória, para raciocínio, né, para memorização. Tem os alimentos específicos, mas vai variar de caso para caso. Às vezes, uma falta você está com a memória ruim, não seja por conta que você não está comendo determinado alimento. Por exemplo, o feijão. O feijão ele é excelente, né, para a memória. Mas só que aí você vira e fala, ai, Vanessa, só que eu tô comendo feijão. Então, não é o feijão, pode ser algum outro tipo de carência de alguma vitamina, algum mineral. Então, tudo tem que ser muito, assim, investigado. Mas tem o feijão, o brócolis é muito bom para a memória, né? Os vegetais verdes escuros são muito bons, as oleaginosas também são muito boas, né? Que é a castanha, né? A nozes é muito boa também. O que mais? Castanha de caju, amendoim, eles são muito bons para a memória. Mas assim, tem a quantidade, não precisa assim, vou comer 1 quilo de amendoim que amanhã eu vou estar ótimo. É todo o equilíbrio e o contexto mesmo. Mas tem toda a relação de boa memória. Tem estudos também, né, muitos artigos e muitos estudos relacionando a qualidade da alimentação com a doença de Alzheimer, né, que mexe com a memória, né, o Alzheimer. Então, nos estudos falam, né, fez um levantamento dos idosos com Alzheimer e fez um estudo sobre como foi a alimentação deles durante a vida. E os que desenvolveram, a alimentação era muito parecida, né? Muito pobre em determinados alimentos, né? O excesso de gordura saturada, o excesso de sódio, o excesso de ultraprocessados, né? De muita gordura. Então, tem toda a relação, sim. Né? Mas para uma mais aprofundada, uma coisa mais individualizada, tem que ser mesmo através de exames, atendimento, investigação de carência de vitaminas, né? Bacana. Bom, a gente tem uma outra pergunta aqui, mas eu acho que ela é um tanto curiosa, né? Acho que a gente deixa ela mais para o final. Se você tiver mais alguma coisa para contribuir em relação, né? Que você está falando que você trabalha com abordagem comportamental, explicar como funciona essa questão, né, do comportamento em relação à alimentação, Vanessa.
O comportamento alimentar, hoje em dia, ele está sendo mais disseminado, vamos dizer assim, né? Mais divulgado. A pandemia trouxe isso, né? Por conta que as pessoas ficam em casa, cozinham mais, acabam ficando mais ansiosas, acabam comendo mais, e isso começou a gerar muita preocupação em torno do peso, né? Então, as pessoas viram que o comportamento delas, né, perante a comida, numa ansiedade, estava prejudicando, coisa que não tinha muito esse olhar antes, né? As pessoas, elas estão mais focadas em quê? Em emagrecer, em seguir padrões, né, em ser parecida com alguém, né? As pessoas acabam perdendo a identidade, né, para tentar ficar parecida com outra pessoa. Eu quero o corpo de fulana, eu quero ter as pernas de ciclana, eu quero vestir a mesma roupa que a minha amiga veste, vou fazer a mesma dieta que ela faz. Então, a nutrição comportamental, ela vem abraçar, né, o paciente, não só na questão dessa perda de peso, né, que é um estigma, precisa perder peso, mas o que envolve tudo isso, por que que a pessoa quer perder esse peso, qual é a relação que a pessoa está tendo com a comida, o que a comida significa para ela, né? O quanto ela come, o porquê, onde, o que aquilo traz para ela, né? E tentar separar o comer físico, né? A fome física da fome emocional, desvendar, né? Identificar e apoiar a pessoa, né, nessas fases, né? Muitas pessoas me procuram curiosas para saber, né, como que é uma abordagem comportamental. Quando eu explico como é a abordagem comportamental, que a gente vai analisar o comportamento dela perante a comida, né, como ela enxerga a comida, é inimiga dela, ressignificar a alimentação na vida dela. Mesmo eu explicando tudo isso, as pessoas ainda me perguntam, mas eu vou emagrecer? Então, o comportamento alimentar, a gente não trata somente com nutricionista na maioria dos casos. É uma equipe multidisciplinar, às vezes com psicólogo, terapeuta, psiquiatra. Por quê? Tem os transtornos alimentares e tem o comer transtornado, né? O transtorno alimentar, ele é caracterizado por um diagnóstico que leva em conta o comportamento, né? A fisiologia da pessoa, mais aprofundado, né? Que vai caracterizar uma bulimia, uma anorexia, né? Já o comer transtornado é o comportamento da pessoa perante a comida. Comi demais, então eu vou fazer alguma coisa. Vou induzir o vômito, vou usar um laxante, amanhã eu não como, vou fazer uma dieta detox, vou fazer uma dieta mega restritiva. Então, tem a diferença do transtorno alimentar e do comer transtornado. A gente consegue identificar através da nutrição comportamental os dois fatores e apoiar de uma maneira diferente, né, o paciente nessas fases. Não é tão imediatista, né, não é uma coisa tão rápida, como, por exemplo, você me procurar porque você quer melhorar a sua performance no exercício, porque você quer ganhar massa muscular, porque você quer manter o seu peso, né? A pessoa, quando ela tem um comportamento ruim com a comida, que afeta todas as fases, né? Aliás, todas as áreas da vida dela, né? No trabalho, com os amigos, com o relacionamento amoroso, com a família. Então, a gente já entra numa abordagem diferente, que não se resolve, né? Não é a curto prazo, vamos dizer assim. Então, a gente já tem que deixar bem claro para o paciente que será um tratamento, né, de uma forma muito gentil, muito humanizada e acolhedora. Né, para se trabalhar com a nutrição comportamental, você tem que ter um olhar de equidade, de empatia para o paciente, né? Você tem que se colocar no lugar dele e apoiá-lo, né? Vai ter altos e baixos, vão ter as recaídas, né? E vão ter os momentos bons, né? Em todos eles a gente tem que ter atenção, a gente tem que ter cuidado e, assim, e muita paciência.
né? Muita paciência e deixar o paciente ciente disso, né? A pessoa ciente disso, de que vai levar um tempo, mas tudo que ela conquistar vai ser duradouro, não é igual uma dieta restritiva. Você faz a dieta restritiva, você restringe os alimentos, você emagrece, aí você não consegue manter porque é inviável a longo prazo, né? Você para, você acaba ganhando o dobro do peso, dietas restritivas não vão melhorar a sua relação com a comida, o seu modo de se relacionar com a comida, não vai, cada vez mais vai piorar, né? Então, quando você ressignifica a alimentação, você entende o porquê da alimentação, você aprende a respeitar os sinais do seu corpo, seu sinal de fome, de saciedade, você vai ter uma relação harmoniosa, você vai ter equilíbrio e você vai conseguir uma coisa que você não consegue com as dietas restritivas, que é a autonomia alimentar. Que você vai entender por que você quer comer aquele alimento. Quero comer um chocolate. Ah, na dieta restritiva está proibido. Quando você ressignifica, você faz as pazes com a comida, você vai comer aquele chocolate, você não vai ter aquela vontade absurda de comer aquele alimento, seja chocolate ou qualquer outro alimento, que sempre você não se permitiu comer, porque você vai poder comer quando você quiser, certo? Então, você não vai ter o exagero. Então, a nutrição comportamental, ela veio para... Eu vejo ela como... Eu me sentia perdida, na verdade, né? Eu me senti muito perdida assim que eu me formei. Eu não queria seguir uma nutrição engessada. Eu queria uma nutrição diferenciada. Porque eu me colocava no lugar do paciente e eu pensava, poxa, eu vou até um atendimento, estou com dificuldade para me relacionar com a comida e eu saio de lá com um papel na mão me falando que eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas e o porquê de fazer isso? Então, a nutrição, quando eu conheci a nutrição comportamental, né, o comportamento alimentar, eu me encontrei, né, porque agora sim eu consigo atender os pacientes de uma forma muito mais humana, vamos dizer assim, né, uma forma mais que você acolhe, né, a palavra é essa, de acolhimento mesmo e de cuidado. Essa é a nutrição comportamental, né? O comportamento alimentar. É bem interessante, né? Porque a gente geralmente não ouve falar muito, né? E realmente é importante todo esse processo de mudança, a gente adquirir, né, esse conhecimento para realmente ter uma mudança alimentar, né? E saber comer, né? O porquê está comendo e não só tirar alimentos para, como você disse, você perde o peso, mas a hora que você retorna aos velhos hábitos de alimentação, você adquire tudo novamente, né? Então, com uma mudança, uma conscientização, sabendo exatamente, né, como comer, o porquê comer, o que está envolvido no seu modo de se alimentar, realmente, com certeza, isso vai durar mais. É como você falou, é uma coisa mais duradoura, né? Eu vou fazer a pergunta aqui, que eu achei que é bem curiosa, né? Que a gente vai matar um pouco essa curiosidade que chegou aqui pra gente. Gente, ó, quem Certo. está assistindo a gente e tiver alguma pergunta que não foi falado, algum assunto que você aí colocou e não foi abordado, depois a gente pode mandar para a Vanessa essas questões e ela pode retornar para a gente, tá? As perguntas, mas vamos lá. Figo, ele é fruta ou flor, Vanessa? Olha, eu não aprendi isso na faculdade de nutrição, mas eu cursei ciências biológicas. Na verdade, ele como que eu posso falar? É um pseudofruto. O que é pseudo? Pseudo quer dizer que é falso, né? Então, ele é um falso fruto. Ó, outro exemplo que a gente tem de pseudofruto, a maçã é um pseudofruto, o morango é um pseudofruto, a framboesa, que mais? Deixa eu pensar. O caju, eu acho que o caju é um pseudofruto também. O figo, na verdade, é uma flor, é a flor invertida. E assim, né, olha que interessante essa pergunta, voltei na época de biologia.
a forma de polinização da flor do figo, ela é totalmente diferente, né? É uma vespa que faz e ela entra, porque é uma flor invertida, ela não desabrocha, ela fica contida, por isso que ele tem aquele formatinho assim, né? E lá dentro, que estão os frutos, eles chamam aquênios, e são muitos aquênios, então, na verdade, a gente come vários frutinhos, né, do figo, que são os aquênios, eles são bem pequenininhos, igual o morango. O morango tem os pontinhos, né? Ele tem um monte de bolinha dentro, né? E o fruto do morango são aqueles risquinhos que ele tem. E no figo, quando você abre, ele tem uns riscos meio amarelados, não tem? São os aquênios, que são os frutos dele. Interessante. E aí também está perguntando, né, se o chá da folha de figo tem benefício. Qual que é o benefício dele? Do chá, olha, na fitoterapia, eu não estou lembrada do benefício em si, mas ele tem um poder, assim, não é poder, ele ajuda, é diurético, né? Ele é digestivo também, né? Pelo que eu já li, né? Eu nunca tomei, né? Eu não trabalho com fitoterapia, né? Eu não me aprofundo tanto em fitoterapia, né? Mas esses dois eu lembro de ser, né? Diurético e digestivo. Bacana. Quem que está interessado no chá de figo, da folha do figo? Tem uma servidora aqui que mandou a pergunta para gente, perguntando. Aí Tá, ela... eu vou pesquisar melhor sobre e eu envio para vocês, tá? Porque como eu não trabalho com fitoterapia, a fundo, assim, eu não sei, mas eu vou buscar, assim, as informações completas e eu envio para vocês, tá bom? Tá, e aí ela pergunta também quais são as frutas que também são flores, mas você já respondeu. Ah, sim, dos pseudos. Sim, não necessariamente eles são flores, mas são pseudofrutos também, né? São esses que eu falei, que às vezes... E tem os frutos que a gente... Os legumes que a gente acha que é legume, mas que é fruta, né? O pepino, o tomate, a abobrinha, também tem isso. É uma curiosidade, né? Interessante, né? É legal trazer essa interação com o servidor, né? São dúvidas que a gente tem, né? E que muitas vezes acaba passando, mas bacana. Tem muita gente, né, que fala assim, eu não como fruta. Eu falo, tem certeza? Você come tomate? Então você come fruta. Legal, né? Tem tantos benefícios e ainda tem muita gente que tem muita resistência, né, para comer. Não só as frutas, né, mas vegetais, né, legumes, as próprias verduras, né? Ainda existe bastante resistência aí do pessoal comer. Infelizmente, o pessoal está com a alimentação toda invertida, né? Comendo mais coisas prontas, processadas e... Eu falo, né? Descasque mais e desembale menos. Então, até as frutas sofreram com os mitos, né? Elas também são demonizadas por conta do açúcar que elas contêm, né? Da frutose, né? Tem muito falar, frutose causa câncer, frutose isso, frutose aquilo. Realmente, nós temos casos de pessoas que têm alergia à frutose, né? As alergias alimentares, elas são diversas, né? Tem os casos, sim, de alergia à frutose, mas dizer que a frutose causa câncer, né? Você não comer mais fruta por conta disso, as pessoas, elas não têm noção, né? Principalmente as mais influentes, né? E com menos estudos, assim, elas preferem disseminar um absurdo desse do que procurar estudar ou procurar alguém que estudou para ter uma informação, né? Mas é o que vocês falaram agora, é o mais lucrativo, é trocar o alimento por cápsula, por fórmulas, por pó, é o que eu falo, né? A gente acaba trocando por pó. São casos muito específicos, né? Depende muito da pessoa, de trocar uma refeição por um shake, vamos dizer assim. Uma vez ou outra, eu não vejo problema, né? Depende muito da rotina, da correria da pessoa, né?
de como ela consegue, se naquele momento ela só consegue tomar um shake, tudo bem, mas fazer disso uma rotina, eu acho muito prejudicial, muito negativo, né? E a forma com que isso é endeusado, né, idolatrado, principalmente em redes sociais, né, por essas pessoas. Vamos falar os termos assim, que tem as blogueiras muito positivas, eu sou amiga de muitas blogueiras que realmente tem um trabalho muito legal, né, trabalham com outras coisas, e tem as blogueiras que acabam demonizando os alimentos, espalhando esses mitos, criando esse ranço das pessoas pelos alimentos, né? Então essas pessoas têm que ver uma forma positiva, né? Buscar informação de fato. A parte do leite ser inflamatório, não consumir o leite por causa da lactose, não consumir glúten. O glúten é para celíaco, né? Para quem de fato tem uma condição e que impede desse consumo, né, do glúten. Se eu não comer glúten, eu vou emagrecer. Lógico que você vai. O glúten ele está contido principalmente nos alimentos, né, carboidrato, vamos dizer assim, né, cereais. Então, se você não comer carboidrato, óbvio que você vai emagrecer. Isso é óbvio. É nítido que você vai. Mas você vai conseguir manter isso a sua vida toda? É de fato benéfico você não comer o carboidrato, né? Eu vejo assim, é muito cruel, né? As pessoas que têm as condições de intolerância, de alergia ou alguma doença bem tão severa que te impede de comer determinado alimento, não poder comer, e as pessoas que podem não estar comendo por modismo, né? Isso é uma questão assim que dá muito blá blá blá, dá muita assim mimimi, vamos dizer assim, né? Mas a realidade é essa, gente. A comida foi feita para ser comida, né? E comida é comida, não tem essa de, eu não carboidrato, proteína. Não, gente, é carne, é pão, né? É fruta. Vamos deixar esses termos mais científicos, não, esses termos para os profissionais usarem entre si, né? As pessoas estão trocando muito comida por carbo, contar caloria, carbo, é isso, é aquilo, e esquece que ali tem um arroz com feijão, com batata, com salada, né? As pessoas também têm muito costume de um prato com salada e legume e uma carne é um prato fitness. Não, gente, não é um prato fitness. É um prato com salada, com legume e com uma carne. É comida, né? Fica fitnessando as coisas, rotulando os alimentos. Verdade. Ele já tem rótulos, ele já tem tabela nutricional, ele já tem rótulos. A gente não precisa ficar ainda colocando mais coisa em cima, né? Infelizmente, para as pessoas mais leigas, elas acreditam naquilo que é mostrado o resultado mais rápido. Elas acreditam nisso, né? E as pessoas se aproveitam disso. E por trás disso está um lucro absurdo. Tem patrocinador, tem os recebidos, tem isso, tem aquilo, né? Então, assim, fica o meu alerta, gente, para vocês. Comam comida, coisa deliciosa comida. Se atentem mais para a quantidade que vocês estão comendo, a qualidade do que vocês estão comendo, né? Não fique restringindo alimentos. Eu vou comer no dia do lixo. Tem essa outra também. Dia do lixo. Vocês já devem ter ouvido falar no dia do lixo, né? Já. Comer besteira, comer porcaria. Gente, comida não é lixo. Comida não é besteira, comida não é porcaria. Todo alimento, seja ele qual for, tem o seu valor, tanto nutricional quanto afetivo, né? Para a vida, para a sua vida, para a minha vida, né? Então, ao invés de você ficar restringindo a sua alimentação, você ficar negando as suas vontades, né? Negando os sinais do seu corpo, se você não consegue fazer isso sozinha, busca uma ajuda profissional, um nutricionista da sua confiança, um terapeuta, um psicólogo, porque isso é prejudicial. Agora você pode achar que não vai estar te prejudicando, mas em um dado momento ele vai te prejudicar de uma maneira que vai virar uma bola de neve e você vai se sentir mais perdido do que você está agora. Então, o meu conselho é que se você vive um momento assim, você tem dúvidas acerca disso, você tem muitas dúvidas ou mitos
em cima dos alimentos, procure ajuda profissional ou procure sanar as suas dúvidas com profissionais, né? Com pessoas que realmente estudaram sobre o alimento, que vai te fornecer informações corretas, né? Sem demonizar, sem rotular, né? Sem restringir se só de fato for necessário, né? É muito importante, porque a saúde, ela não é só a ausência de doença. A saúde, ela engloba a física, a mental e a espiritual também. A gente tem que cuidar do corpo e da mente. Senão, não adianta você comer toda a comida saudável do mundo se sua mente não estiver saudável. E não adianta sua mente estar saudável se você não se alimentar bem. Certo. Vanessa, você tem mais alguma contribuição, alguma novidade aí para falar para a gente? Olha, eu tenho a dizer que eu fiquei muito feliz pelo convite e eu quero me pôr à disposição, né, da EGP para sempre que vocês precisarem de alguma coisa, tirarem dúvidas, né? Se quiser palestras, eu vou estar à disposição de vocês. Falou que é para dar palestra, para falar sobre alimentação. Eu amo falar, vocês perceberam? Eu amo falar ainda mais sobre a nutrição e ainda mais para disseminar, né, desmistificar todos esses mitos, essas inverdades acerca da alimentação, tá? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada mesmo, muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Não, claro, a gente também fica muito feliz, Vanessa, de ver, né, nossos servidores aqui contribuindo, participando, né, e aqui online, né, pela live, a gente podendo chegar, né, em muitas pessoas que estão nas suas casas aí, acessando pelo celular, pelo computador. A gente vai voltar ainda presencialmente, com certeza você ainda fará muitas palestras aqui para nós, mas a gente também está, assim, lisonjeado de ter aqui uma servidora participando e contribuindo para a gente, não só para o nosso trabalho, mas também pensando na saúde dos nossos servidores que estão em casa, que estão passando por esse momento tão delicado, que exige tanta atenção e que a gente sabe que a pandemia, a questão da quarentena, teve muito impacto na questão da alimentação das pessoas. Como você falou no início, tanto pelas fake news que surgiram, que alguns alimentos seriam, assim, né, a cura da Covid-19, né, como também a questão de estar mais tempo dentro de casa, cuidando, né, fazendo a própria refeição e comendo, porque tá todo mundo aí curtindo também um bolinho, né, à tarde. E a gente acaba fazendo, como você falou, a questão também da alimentação que é afetiva, a gente aproveita um momento para, já que eu estou em casa, eu vou fazer o que eu gosto de comer. E algumas pessoas aí já perceberam essa questão do ganho de peso. Então, assim, realmente é um momento que é muito pertinente a gente falar de alimentação, voltar o nosso olhar, né, e as nossas reflexões para isso. Porque passa despercebido, né, no dia a dia, na correria, e a gente come mesmo por prazer em alguns momentos, né, não só E por... não é errado, né? E aí, assim, como você disse também, assim, muito importante, né, quando a gente percebe alguma dificuldade ou tem alguma dúvida, buscar ajuda, buscar um profissional, né, no caso, nutricionista, ou se de repente tiver alguma situação, né, de transtorno alimentar, buscar também ajuda do terapeuta, do psicólogo, enfim, para que a gente esteja sempre com um olhar nesse sentido, né? E é isso, né, servidores, ó, como a Vanessa disse, não necessariamente a gente tem que buscar ajuda, né, ou a orientação, acho que é a palavra mais correta, a orientação de um nutricionista só para dieta, né? Como ela falou, ela tem um trabalho direcionado à mudança de comportamento em relação à alimentação. Então, se vocês têm vontade de melhorar a sua alimentação, comer de forma mais correta, né, para ter uma saúde, garantir aí mais anos de vida, né, ou mais anos de vida, ou os anos que tenham de vida com mais qualidade, menos doença,
eu acho que vale a pena aí, né, buscar orientação, né, buscar um acompanhamento para fazer um trabalho mais direcionado para isso. Obrigada novamente, Vanessa, a gente fica muito feliz aqui com a sua participação, viu? E a todos que estavam aí com a gente, curtindo, né, a nossa live, assistindo as dicas da Vanessa, nosso muito obrigado também, viu? Continuem participando, continuem interagindo conosco aí nas redes sociais, que sempre está surgindo novidades aqui, né, nos canais da EGT. Obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!